mestres. Desviarão os seus ouvidos da verdade, orientando-os para as fábulas 2tm 4,1 a 4. E a Tito recomenda, depois de uma primeira e de uma segunda admoestação, nada mais tens a fazer com o homem faccioso, pois é sabido que um homem assim se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. TT 3,10 a 11. O mesmo modo inexorável de tratar os hereges nos é recomendado por São Judas Tadeu e também pelo discípulo do amor, São João, que chega até a proibir qualquer relação com eles. Não o recebais em vossa casa, nem o saudeis. Aquele que o saúda participa de suas obras. Mas 2:10. Foi neste mesmo espírito de apostólico zelo que nossos bispos denunciaram a heresia do espiritismo, para conservar no nosso povo não apenas a caridade, que é necessária e deve incendiar todos os corações cristãos, mas também a fé, ensinando-os a observar tudo que Cristo ensinou e mandou. Pois quem não crer será condenado. MC 16,16, e sem fé é impossível agradar a Deus. HB 11,6. Sejamos, pois, integralmente cristãos. Sigamos a Cristo, evangelista da caridade, mas sigamos também a Cristo, evangelista da fé. Caridade ardente e fé inabalável, eis as duas asas com que nos alçaremos ao céu, para tomar posse do reino que nos está preparado desde o princípio do mundo. MT 25,34. O além cristão. Uso aqui a palavra além para designar o outro mundo, o que vem após a morte, o além-túmulo, o transcendente. Temos a impressão que falar do além nos leva ao reino da fantasia, da imaginação, do devaneio, da pura elucubração, ou até do fantasmagórico, do imaginário, do ilusório, do irreal, como se fôssemos levados ao mundo dos fantasmas, da assombração e das visões patológicas. Mas todos vivemos preocupados com as questões do além. O recente Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, de 1965, descreve assim no N. 10 as interrogações mais profundas do gênero humano. Na verdade, os desequilíbrios que atormentam o mundo moderno se vinculam com aquele outro desequilíbrio mais fundamental radicado no coração do homem. Com efeito, no próprio homem muitos elementos lutam entre si. Enquanto, de uma parte, porque criatura, experimenta-se limitado de muitas maneiras, por outra parte, porém, sente-se limitado nos seus desejos e chamado a uma vida superior. Atraído por muitas solicitações, é ao mesmo tempo obrigado a escolher entre elas, renunciando a algumas. Pior ainda, enfermo e pecador, não raro faz o que não quer, não fazendo-o que desejaria. Cf. RM 7,14 SS. Em suma, sofre a divisão em si mesmo, da qual se originam tantas e tamanhas discórdias na sociedade. Certamente, muitíssimos, cuja vida se impregnou de materialismo prático, afastam-se da percepção clara deste estado dramático, ou, oprimidos pela miséria, são impedidos de considerá-la. Muitos pensam encontrar tranquilidade nas diversas explicações do mundo que lhes são propostas. Outros, porém, esperam encontrar uma verdadeira e plena libertação da humanidade somente pelo esforço humano. Estão persuadidos de que o futuro reino do homem sobre a terra haverá de satisfazer todos os desejos de seu coração. Não faltam os que, desesperados do sentido da vida, louvam a audácia daqueles que, julgando a existência humana desprovida de qualquer significado peculiar, esforçam-se por lhe atribuir toda a significação só do próprio engenho. Contudo, diante da evolução atual do mundo, cada dia são mais numerosos os que formulam perguntas primordialmente fundamentais ou as percebem com nova acuidade. O que é o homem? Qual é o significado da dor, do mal, da morte que, apesar de tanto progresso conseguido, continuam a subsistir? Para que aquelas vitórias adquiridas a tanto custo? O que pode o homem trazer para a sociedade dela esperar? O que se seguirá depois desta vida terrestre? E o concílio indica pistas para uma resposta. Acredita a Igreja que Cristo, morto e ressuscitado para todos, pode oferecer ao homem, por seu espírito, a luz e as forças que lhe permitirão corresponder à sua vocação suprema.
Ela crê que não foi dado aos homens sob o seu outro nome no qual seja preciso se salvarem. Cf. At 4,12. Acredita igualmente que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontra no seu Senhor. Dispomos, por conseguinte, de uma resposta cristã para os problemas do além. Neste sentido uso aqui a expressão além cristão. 1. Jesus, o revelador do além. A especulação da limitada inteligência humana pouco poderá dizer a respeito daquilo que acontece depois da morte. Os que já passaram pela experiência da morte permanecem calados. Só mesmo se alguém de fato viesse do além, poderia também dar-nos informações sobre a vida depois da morte. Mas Deus não nos deixou desamparados e entregues unicamente à luz de nossa razão ou de nossas experiências pessoais. O Pai Eterno tanto amou os homens que lhes enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna, e o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade escuta a minha voz. 10:18,37. Jesus sabia que o Pai tudo colocara em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava. 10:13,3. Saí do Pai e vim ao mundo. 10:16,28. Jesus tinha, pois, condições para falar sobre o além. Ele se apresentou aos homens como mestre enviado pelo Pai. Vós me chamais de mestre e de Senhor e dizeis bem, pois eu sou. 10:13,13. Um só é vosso guia, Cristo. MT 23,10. Com tranquila consciência podia afirmar, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quer cumprir sua vontade, saberá se minha doutrina é de Deus ou se falo por mim mesmo. 17,16 a 17. Jesus não falou por si. É um ponto no qual insistiu muitas vezes. Jesus diz o que viu e ouviu junto ao Pai. 19,37. Ele tem consciência de transmitir a palavra e a doutrina do Pai. Não falo por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, me prescreve o que devo dizer e de que devo falar. 10:12,49. Esta é, propriamente, a grande revelação. A palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. 10:14,24. Jesus pôde mesmo dizer, na última noite, tudo o que ouvi do Pai eu vos dei a conhecer. 10:1,5 a 15. Se permanecerdes na minha palavra, sereis em verdade meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 18,31 a 32. O que neste texto se promete aos discípulos de Cristo é a liberdade por meio do conhecimento da realidade divina. Jesus quer dizer que o conhecimento da realidade divina, enquanto revelada ao homem, faz os homens livres, porque os afasta da sujeição à carne, ao mundo ou ao de abaixo. Quando Jesus anuncia, falei-vos a verdade que ouvi de Deus. 18,34, declara que aquilo que ele ensina é a verdade, a revelação da realidade eterna e daquilo que acontecerá depois da morte. Antes de deixar o mundo e voltar ao Pai, Jesus transmite aos apóstolos, para isso os havia escolhido e preparado, a mesma missão que ele havia recebido do Pai. Como tu, Pai, me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. 10:17,18. E depois da gloriosa ressurreição, solenemente declara, como o Pai me enviou, também eu vos envio. 10:20,21. E mais imperativo ainda, toda a autoridade sobre o céu e a terra me foi entregue. Ide, pois, e ensinai todas as gentes, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. MT 28,18. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. MC 16,16. Como Cristo foi mestre, os apóstolos deviam ser mestres. Para isso receberão uma ajuda especial de Deus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, é que vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. 10:14,26. Ele estará sempre convosco. Ju 14,16. Ele é o Espírito da verdade. Ju 14,17, 15,26. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele receberá do que é meu e vos anunciará. Ju 16,13 a 14.
O processo, pois, é este: o Pai envia o Filho e Jesus ensina o que o Pai lhe ordenou. Cristo envia os apóstolos e estes transmitem o que Cristo lhes ensinou. Em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. 10:13,20. Por isso valerá este princípio: quem vos ouve a mim ouve, quem vos despreza a mim despreza, e quem me despreza, despreza aquele que me enviou. 10,16. E este outro: tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. MT 18,18. Como Cristo, também os apóstolos deverão ser a luz do mundo. MT 5,14. O sal da terra. MT 5,12. E como são julgados aqueles que não querem receber as palavras de Cristo, serão condenados igualmente os que não querem receber os ensinamentos dos apóstolos. MC 16,16. O prometido Espírito da Verdade não viria apenas 18 séculos depois, com o advento do Espiritismo, para manifestar-se através do Sr. Hipólito Ondenizar Review Allan Kardec. O próprio Jesus, depois de sua gloriosa ressurreição, deu aos apóstolos esta instrução: eis que vos enviarei o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei nesta cidade até serdes revestidos da força do alto. LC 24,49. E pouco antes de sua ascensão tornou a insistir: o Espírito Santo descerá sobre vós e dele recebereis força. Sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. At 1,8. Quando Jesus, depois de sua ascensão, retomou ao Pai, veio o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, como lemos no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. E no discurso que então proferiu, São Pedro explicou assim o acontecimento de Pentecostes: e agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu do Pai o Espírito Santo, objeto da promessa, e o derramou. É isso que vedes e ouvis. At 2,33. Começou então a vida da Igreja. Ela terá a árdua tarefa de conservar e anunciar a todos os homens, até o fim dos tempos, o que Jesus ensinara em nome do Pai. Realize-se assim a promessa de Jesus: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. MT 18,20. A Igreja cumprirá sua missão, confortada certamente pela força do alto e sempre assistida pelo Espírito da Verdade, o Consolador, mas em todo o tempo mediante seres humanos, frágeis e limitados por sua natureza. A já milenária história da Igreja é rica na descrição destas vicissitudes humanas, de maior ou menor fidelidade, com aflições e dificuldades internas e externas, embora entre sombras, porém com fidelidade substancial. Ela permaneceu sempre a esposa fiel do Senhor. F 5,26. Por tudo isso temos ainda hoje a tranquila certeza de recebermos dela a autêntica verdade cristã. Procurarei resumir o que a Igreja nos ensina a respeito da morte e da vida depois da morte. 2. A doutrina cristã sobre a morte. O último concílio ecumênico, chamado Vaticano II, de 1962 a 1965, resume a fé cristã sobre o mistério da morte com estas palavras que encontramos na Constituição Gaudium et Spes Anni. 18b. Enquanto toda a imaginação fracassa diante da morte, a Igreja, contudo, instruída pela revelação divina, afirma que o homem foi criado por Deus para um fim feliz, além dos limites da miséria terrestre. Mais ainda, ensina a fé cristã que a morte corporal, da qual o homem seria subtraído se não tivesse pecado, cf. SB 1,13, 2,23 a 24, RM 5,21, 6,23, TG 1,15, será vencida um dia, quando a salvação perdida pela culpa do homem lhe for restituída por seu onipotente e misericordioso Salvador. Pois Deus chamou e chama o homem para que ele, com a sua natureza inteira, dê sua adesão a Deus na comunhão perpétua da incorruptível vida divina. Cristo conseguiu esta vitória, por sua morte, libertando o homem da morte e ressuscitando-o para a vida, cf.
Um cor 15,56 a 57. Para qualquer homem que reflete, apresentada com argumentos sólidos, a fé dá-lhe uma resposta à sua angústia sobre a sorte futura. Ao mesmo tempo oferece a possibilidade de comunicar-se em Cristo com os irmãos queridos já arrebatados pela morte, trazendo a esperança de que eles tenham alcançado a verdadeira vida junto de Deus. Este texto conciliar é denso e rico. É necessário analisá-lo, frase por frase, e meditar com atenção sobre cada afirmação. As seguintes informações podem completar nossos conhecimentos sobre a morte e a vida posterior. 3. A morte não é o fim de nossa existência. Jesus proclama solenemente: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim jamais morrerá. 10:11,25 a 26. O apóstolo Paulo assim orienta os Tessalonicenses, em sua primeira carta: irmãos, não quero que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. LTS 4,13 a 14,17 a 18. A tradição cristã considera o dia da morte como diz Natalis, o dia do nascimento para a vida eterna. No prefácio dos defuntos canta a Igreja: ó Pai, para os que creem em vós a vida não é tirada, mas transformada, e, desfeita a nossa habitação terrena, nos é dada, nos céus, uma eterna mansão. Com efeito, na última noite revelou Jesus aos apóstolos: na casa de meu Pai há muitas moradas, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde estiver eu, estejais também vós. 10:14,2. Era uma esperança que fazia exclamar a São Paulo: desejo morrer e estar com Cristo. 1,23. Toda a expectativa dos primeiros cristãos se apoiava nesta promessa de Jesus. Cf. 1 TS 4,16 SS, 1 Cor 4,5, 11,26, 16,22, AP 22,17.20, 110,2,28. Felizes os que morrem no Senhor. Descansam agora de seus trabalhos, pois suas obras os acompanharão. AP 14,13. Jesus nos revela que, no juízo final, ele dirá, como juiz, aos que estiverem de seu lado direito: vinde, benditos de meu Pai, receber por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. MT 25,34. Em outro lugar explica: os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. MT 13,43. Por tudo isso a Igreja reza em sua liturgia pelos defuntos: Senhor, que a luz eterna os ilumine no convívio dos vossos santos, porque sois bom. Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno e brilhe para eles a vossa luz no convívio dos vossos santos. 4. Somos destinados à vida eterna. É impressionante o número de vezes em que o Divino Mestre Jesus fala da vida eterna, anunciando uma vida interminável depois da morte. Tendo multiplicado os pães, ele dá ao povo esta grave exortação: trabalhai, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que perdura até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará. 16,27. Pouco depois dirá mais concretamente: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. 16,51. Todo este modo de falar de Jesus só é inteligível se admitirmos em nós um princípio vital imortal chamado alma. Jesus mesmo usa esta palavra quando anuncia: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. MT 10,28. A seriedade da vida cristã e suas múltiplas exigências de sacrifício e dedicação só tem sentido nesta suposição. Por isso afirmava São Paulo: se temos esperança em Cristo tão somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. 1 Cor 15,19. Daí a constante e firme doutrina da Igreja sobre a imortalidade da alma, repetida também pelo Concílio Vaticano II quando diz:
reconhecendo em si mesmo a alma espiritual e imortal, longe de se iludir por uma representação que dependeria somente das condições físicas e sociais. O homem atinge a verdade em toda a sua profundeza aos 14b. A Carta da Congregação para a Doutrina da Fé, de 17 a 5.979, sobre algumas questões referentes à escatologia, resume a doutrina da Igreja com estas palavras. A Igreja afirma a sobrevivência e a subsistência, depois da morte, de um elemento espiritual, dotado de consciência e de vontade, de tal modo que o eu humano subsista, embora entre mentes careça do complemento do seu corpo. Para designar este elemento, a Igreja emprega a palavra alma, consagrada pelos o que dela fazem a Sagrada Escritura e a tradição. Sem ignorar que este termo é tomado na Bíblia em diversos significados, ela julga, não obstante, que não existe qualquer razão séria para o rejeitar e considera mesmo ser absolutamente indispensável um instrumento verbal para sustentar a fé dos cristãos. N. 3. Observe-se a insistência neste ponto, mesmo separada do corpo e embora entre mentes careça do complemento do seu corpo, a alma tem consciência e vontade. É doutrina constante da Igreja que as almas dos falecidos não precisam esperar a ressurreição final para terem uso da inteligência e da vontade. O Papa Bento XII fez neste sentido uma definição explícita na Constituição Benedictus Deus de 29 a 1336. 5. A morte é o fim do estado de provação. Nesta vida terrestre somos caminhantes. Sentimos-nos estrangeiros e peregrinos nesta terra. Gabe 11,13. Como cristãos, unimos-nos aos que aspiram a uma pátria melhor, isto é, a uma pátria celestial. Gabe 11,16. Não temos aqui embaixo cidade permanente, mas estamos à procura da cidade que está para vir. Gabe 13,14. Em outras palavras, depois desta vida temporal virá a vida eterna. A morte é o momento divisório das etapas em que, de maneira radical, se divide a vida humana, a do tempo de provação e a da eternidade de retribuição. A Carta aos Hebreus resume a pregação bíblica sobre a morte com estas palavras: está decretado que os homens morram uma só vez, depois do que vem o julgamento. 9,27. Em 2 Cor, São Paulo escreve: por isto, por causa da certeza da ressurreição diante do temor da morte, não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos, com efeito, que, se nossa morada terrestre, esta tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste, o que será possível se formos encontrados vestidos, e não nus. Pois nós, que estamos nesta tenda, gememos acabrunhados porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir a outra por cima desta, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. E quem nos dispôs a isto foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito. Por conseguinte, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos neste corpo, estamos fora de nossa mansão, longe do Senhor, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Sim, e estamos cheios de confiança, e preferimos deixar a mansão deste corpo, para ir morar junto do Senhor. Por isso também esforçamo-nos por agradar-lhe, quer permaneçamos em nossa mansão, quer a deixemos. Porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. 2 Cor 4,16 a 5,10. Neste texto São Paulo conta com a união do cristão com Cristo imediatamente após a morte, mas não sem antes comparecer perante o tribunal de Cristo. Ao ladrão arrependido, que morre crucificado ao lado de Jesus,
garante seu divino Redentor: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. LC 23,43. Assim também na parábola do mal rico e do pobre Lázaro, contada por Cristo, cf. LC 16,19 a 31, ambos morrem, um vai para o céu, outro para o inferno, sem novas oportunidades de provação. Contra as teorias que postulam a pluralidade de existências terrestres em sucessivas reencarnações, ensina o Concílio Vaticano II o único curso de nossa vida terrestre Lumen Gentium N. 48d. 6. Os falecidos que estão no céu. Depois da morte há duas possibilidades definitivas: o prêmio do céu ou o castigo do inferno. As palavras do Divino Mestre Jesus não nos deixam nenhuma dúvida a este respeito. Basta ler sua descrição do juízo final, MT 25,31 a 46, ou a parábola sobre o pobre Lázaro e o rico Epulão, LC 16,19 a 31. Quando a doutrina da Igreja menciona ainda o purgatório, fala de fato também daqueles que irão definitivamente para o céu. Segundo as numerosas expressões usadas pela Sagrada Escritura e liturgia da Igreja, o céu é a pátria verdadeira, o reino de Deus, a casa do Pai, a herança de Deus, a visão beatífica, a vida eterna, a glória sem fim, o repouso eterno, a alegria perfeita, a felicidade total, o estar com Cristo, a companhia dos santos, o convívio dos bem-aventurados, o prêmio da imortalidade, o banquete nupcial, o paraíso. A vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. J. 17,3. Aqui na terra temos a visão da fé, como num espelho, mas no céu veremos a Deus face a face. Cor 13,12, tal como ele é. Ju 3,2. Lá seremos, explica Jesus, como os anjos do céu. MT 22,30. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Cor 2,9. O Papa Bento XII, na Constituição Benedictus Deus, de 29 a 1336, definiu como verdade de fé que as almas de todos os santos, em que já nada existe suscetível de purificação, encontram-se no céu, mesmo antes de ressuscitarem os corpos e do juízo universal. Vem a essência divina, numa visão intuitiva, face a face, sem que alguma criatura lhes seja objeto intermediário de visão. A essência divina se lhes mostra imediatamente, sem véu, clara e abertamente. Por esta visão da essência divina deleitam-se, vendo e deleitando-se assim, as almas dos defuntos são realmente felizes, possuem a vida e o descanso eternos. O céu é pura dádiva de Deus e não o resultado do mérito ou das boas obras do homem. Será sempre substancialmente idêntico para todos, pois consiste na visão beatífica. Segundo a parábola dos operários da vinha, à tarde todos recebem o mesmo pagamento, d. MT 20,8 a 16. Todavia, o céu será circunstancialmente diferente. Cada um recebe em proporção ao seu zelo e à sua fidelidade, como é fácil de ver na dupla parábola dos talentos, d. MT 25,14 a 30, LC 19,128. Um dos servos é preposto a 10 cidades, outro a 5, cada um segundo a grandeza de seu mérito pessoal. Mas será sempre superabundante, como se vê por expressões como recompensa de 100 por 1 MT 19,29, medida cheia, farta, transbordante. LI 6,38. São Paulo apela para o dia da revelação da justa sentença de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. RM 2,5 a 6. Cada qual receberá a recompensa segundo o seu trabalho. O Cor 3,8. Dos ministros de Deus diz o apóstolo, seu fim corresponderá às suas obras. 2 Cor 11,15. Ou, como vimos em outro texto paulino, todos nós teremos que comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. 2 Cor 5,10.
É evidente que não podemos merecer a graça, mas podemos merecer o aumento da graça. Assim também seremos incapazes de merecer a glória, mas temos a possibilidade de merecer o aumento da glória. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ju 14,2. 7. A comunhão dos santos. Depois da morte, as almas dos falecidos continuam solidárias com os que ainda peregrinam nesta terra, particularmente com os quais estão vinculados pelos laços de parentesco e amizade. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, n. 49, ensina claramente a união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo de maneira nenhuma se interrompe, ao contrário, conforme a fé perene da Igreja, vê-se fortalecida pela comunicação de bens espirituais. Há, pois, uma ação dos que estão no céu em nosso favor. Esta ação é semelhante à atividade intercessora de Cristo glorificado, descrita pela carta aos Hebreus, 7,24 a 25. Como sacerdote eterno, Jesus exerce no céu sua função de mediador e intercessor, cf. RM 8,34, 110 2,1. Ele vive para sempre a fim de interceder por nós. HB 7,25. Sua atividade intercessora celeste é o prolongamento de sua ação salvadora terrestre e se fundamenta na obra redentora já realizada. Assim será também com os que estão no céu. Suas obras os seguem. AP 14,13. Agora, no céu, ensina o Concílio Vaticano II, apresentam os méritos que pelo único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, alcançaram na terra servindo ao Senhor em tudo e completando em sua própria carne o que falta aos sofrimentos de Cristo por seu corpo que é a Igreja. CF 101,24. E assim, recebidos na pátria e presentes diante do Senhor, por Ele, com Ele e nele, não cessam de interceder por nós. E o concílio conclui, por conseguinte, pela sua fraterna solicitude a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. LG 49. No capítulo sobre Nossa Senhora, o concílio descreve mais minuciosamente esta atividade intercessora no céu. Também neste contexto há o cuidado de vincular a presente ação mediadora celeste com a anterior vida terrestre. Durante sua vida aqui na Terra, Maria cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida divina nas almas, tomando-se para nós mãe na ordem da graça. Ensina então o concílio, esta maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente, a partir do consenso que ela fielmente prestou na Anunciação, que sob a cruz resolutamente manteve, até a própria consumação de todos os eleitos. Assunta ao céu, não abandonou este salvificum munus, mas por sua múltiplice intercessão prossegue em granjear-nos os dons de salvação eterna. Por sua maternal caridade cuida dos irmãos de seu Filho, que ainda peregrinam rodeados de perigos e dificuldades, até que sejam conduzidos à feliz pátria. LG 62. Aqui está evidentemente a justificação principal de nossa confiança nos santos do céu, a razão de nossa devoção a eles e o fundamento do tradicional culto aos santos. Convém recomendo ao concílio, sempre no mesmo documento, agora no n. 50, sumamente que amemos esses amigos e cuidadeiros de Jesus Cristo, além disso nossos irmãos e exímios benfeitores, que rendamos as devidas graças a Deus por eles, que os invoquemos com súplicas, e que recorramos às suas orações, à sua intercessão e ao seu auxílio para impetrarmos de Deus as graças necessárias, por meio de seu Filho Jesus Cristo, único Redentor e Salvador nosso. Os peregrinos da terra podemos estabelecer esse relacionamento mútuo de comunicação de bens espirituais com qualquer falecido que esperamos estar no céu, e não apenas com os santos declarados pela Igreja. Não é necessário que a Igreja canonize minha falecida mãe, para que eu possa dirigir-me a ela, invocá-la e confiar em sua intercessão. Falecida, ela continua sendo minha mãe e o seu filho. Os laços que nos ligavam na terra não só não foram rompidos, mas robustecidos depois da morte. 8. As almas do purgatório. Mesmo os que, neste mundo, se esforçam por viver unidos a Cristo e em estado de amizade com Deus, chamado também estado de graça santificante,
continuam sujeitos às debilidades humanas. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Proclama São João, em João 1,8. Mas o mesmo São João fala de um pecado que leva à morte em contraposição a outro pecado que não leva à morte. João 5,16 a 17. É evidente que São João se refere aqui à morte espiritual ou à perda da verdadeira vida, a vida eterna. Por esta razão costumamos distinguir entre pecados mortais que levam à morte espiritual, e pecados veniais que não tiram a vida da graça santificante. Estes pecados veniais de fato maculam ou mancham nossa vida de união com Deus e pedem de nós um constante esforço de purificação e reconciliação com Deus. Pode assim acontecer que alguém morra neste estado de pecados veniais. Tais impurezas ou manchas impedem então a entrada imediata no céu, já que nada de impuro pode entrar no paraíso. Se SB 7,25, IS 35,8. Mas a justiça divina também não pode castigar estas almas com punição eterna. Devemos, por conseguinte, admitir para estas almas um estado de purificação posterior à morte e anterior ao ingresso no céu. É o que a tradição cristã denomina purgatório. Esta consoladora doutrina, negada pelos protestantes, foi formalmente reafirmada pelo Concílio Vaticano II na Constituição Dogmática Lumen Gentium, N. 49, 50 e 51. Recorda-nos o concílio que a Igreja sempre venerou com grande piedade a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios por eles, e cita o texto de 2 MC 12,46. É um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam livres de seus pecados. Depois, no N. 51, o Vaticano II toma a referir-se ao nosso consórcio vital com os irmãos que ainda se purificam depois da morte, e decide propor de novo os decretos dos concílios de Florença e de Trento acerca desta doutrina. No decreto para os gregos, o concílio de Florença, em 1439, falara dos falecidos que têm necessidade de ser purificados e podem ser aliviados pelos sufrágios dos irmãos que estão na terra, isto é, pela Santa Missa, pelas orações, esmolas e por outros exercícios de piedade. Mais importante é a reafirmação das determinações doutrinárias e pastorais do Concílio de Trento. O Vaticano II nos remete ao decreto sobre o purgatório e ao cânon 30 de decretos sobre a justificação. Este cânon, de 1547, condena quem disser que a todo pecador penitente, que recebeu a graça da justificação, é de tal modo perdoada a ofensa e desfeita e abolida a obrigação à pena eterna, que não lhe fica obrigação alguma de pena temporal a pagar, seja neste mundo ou no outro, no purgatório, antes que lhe possam ser abertas as portas para o reino dos céus. Aqui há um elemento novo: além dos pecados veniais, pode a alma do falecido ter também penas temporais, que a retém naquele estado de purificação. O decreto tridentino sobre o purgatório, de 1563, também reafirmada pelo Vaticano II, cita outra vez o mencionado cânon 30, lembra a doutrina sobre a Santa Missa, de 1562, que pode ser celebrada também pelos que morreram em Cristo e não estão plenamente purificados, e prescreve aos bispos que façam com que os fiéis mantenham e creiam as doutrinas sobre o purgatório, e sejam excluídas das pregações populares a gente simples as questões difíceis e sutis e as que não edificam nem aumentam a piedade. Igualmente não seja permitido divulgar ou discorrer sobre assuntos duvidosos ou que trazem aparência de falso. Sejam ainda proibidas como escandalosas e prejudiciais aquelas coisas que têm em vista provocar a curiosidade ou recendem a superstição ou torpe lucro. Sobre a duração deste estado de purificação depois da morte não há nenhuma doutrina da Igreja. Nada se diz acerca da topografia do além. Com relação ao tipo de penas também nada nos é ensinado. Mas foi principalmente em torno destes pontos que divagou a fantasia popular, também a dos artistas. O castigo principal consiste certamente na ausência da visão beatífica. Esta situação penosa é aceita pelas almas com sentimento de justiça e de amor a Deus. Agora elas têm clara consciência,
incomparavelmente mais viva que na terra, de sua culpabilidade. Elas vibram de profundas alegrias, persuadidas de que suas penas as purificam e aceleram a aproximação de Deus. É ainda importante assinalar que a Igreja jamais ensinou que todos os falecidos devem passar pelo purgatório antes de serem admitidos à visão beatífica. Não nos esqueçamos do sacramento da unção dos enfermos. Para os moribundos, este sacramento pode ser também, como se dizia antes, a extrema unção. Já São Tiago escrevia: alguém dentre vós está doente. Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé, e se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. 5,14 a 15. Em 1551 o Concílio de Trento ensinou expressamente que este sacramento, devidamente recebido, purifica as culpas, perdoa os pecados e até apaga as sequelas dos pecados, as penas temporais, de tal modo que a alma está preparada para o ingresso imediato no céu. A Igreja, além disso, oferece aos moribundos a possibilidade de receber na hora da morte a indulgência plenária. Nossas relações com as almas do purgatório devem ser entendidas à luz da doutrina do Concílio Vaticano II sobre a não interrupção da comunhão eclesial depois da morte e sobre o fortalecimento da mútua comunicação de bens espirituais. As almas do purgatório também são santas e estão plenamente na comunhão dos santos. 9. O limbo das crianças que morrem sem batismo. Entre os católicos é comum dizer que as crianças que morrem sem terem sido batizadas vão para o limbo. Entende-se então por limbo um estado de perpétua exclusão da visão beatífica, mas de felicidade natural. A ideia do limbo se fundamenta na gratuidade da visão beatífica, na universalidade e gravidade do pecado original e na necessidade do batismo para a salvação. Jesus, com efeito, disse a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 10,3,5. Jesus também faz depender a salvação do batismo. MC 16,16. Entendeu-se depois que o batismo à água podia ser substituído também pelo batismo de desejo e de sangue, unido a um ato de contrição perfeita. No entanto, milhões e milhões de crianças, que ainda não atingiram o uso da razão e nasceram com o pecado original, de fato morrem sem a menor possibilidade de receber o batismo, em qualquer de suas formas conhecidas. Para onde irão? A concepção do limbo sempre foi apenas um expediente teológico para indicar a pena, exclusão da visão beatífica, que é sempre dom gratuito, sobrenatural, que corresponde ao conceito do pecado original, a ausência da graça santificante, também sempre gratuita, sobrenatural. Se alguém de fato morrer apenas com o pecado original, não pode entrar no céu. Mas a Igreja nunca ensinou, em nenhum documento doutrinal oficial, que as crianças não batizadas de fato morrem em estado de pecado original, condenadas ao limbo. Não devemos esquecer a doutrina cristã sobre a vontade divina salvífica universal. Deus quer que todos os homens sejam salvos. TM 2,4, portanto também as crianças. Todos, inclusive as crianças, são chamadas por Deus para a comunhão perpétua da incorruptível vida divina. E Jesus, o Divino Salvador, morreu por todos. Cf. RM 8,32, sem excluir as crianças. Por conseguinte deve haver algum meio de salvação sobrenatural também para as almas imortais das crianças que morrem sem batismo, até mesmo, muitíssimas, antes de nascer, aborto. O Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, N. 22, depois de acenar para a esperança da ressurreição do cristão, propõe esta doutrina. Isto vale não somente para os cristãos, mas também para todos os homens de boa vontade em cujos corações a graça opera de modo invisível. Com efeito, tendo Cristo morrido por todos e sendo uma só a vocação última do homem, isto é, divina, devemos crer que o Espírito Santo oferece a todos a possibilidade de se associarem, de modo conhecido por Deus, a este mistério pascal.
Neste precioso texto conciliar devemos observar duas afirmações, que a possibilidade de associação ao mistério pascal é oferecida a todos em latim, cunctis, por conseguinte também às crianças, e que o meio ou modo de salvação é conhecido só por Deus em latim, modo Deo cognito. Será inútil perder-se em especulações, já que não nos foi revelado. Também no decreto ad gentes, N. 7, o mesmo recente concílio ecumênico nos fala de caminhos, no plural, de salvação só conhecidos por Deus em latim, Deus vice binotis. Estamos assim diante de uma doutrina consoladora, altamente autorizada, que nos permite concluir que o limbo das crianças que morrem sem batismo de fato não existe. Trata-se apenas de um conceito teológico muito útil, que nos ajuda a entender a gravidade do pecado original, para então recorrer, sempre tão logo nos seja possível, ao meio de salvação que o próprio Jesus instituiu e indicou, o batismo. Negligenciar este meio que nos foi revelado, para adiar o batismo das crianças confiando nos caminhos de salvação que só Deus conhece, seria uma condenável atitude de presunção e temeridade. 10. Os condenados ao inferno. Jesus nos coloca diante de dois caminhos: entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. MT 7,13 a 14. Esta doutrina dos dois caminhos, um para a vida e outro para a perdição, é um tema que aparece com frequência na Sagrada Escritura, cf. DT 30,15-20, PR 4,10 a 19, ECO 15,11 a 20, JR 21,8, SL 1. Na carta aos Gálatas lemos: o que o homem semear, isto colherá. Quem semear na sua carne, na carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. GL 6,7 a 8. O destino de nossa vida está nas nossas mãos e depende da decisão pessoal de cada um. Somos seres livres e a liberdade é o maior dom que recebemos do Criador. Deus quis deixar ao homem o poder de decidir, cf. ECO 15,14, para que assim procure espontaneamente o seu Criador, a ele adira livremente e chegue à perfeição plena e feliz. A liberdade é também um risco e permite a possibilidade do pecado que conduz à morte. 110 5,16 a 17. A revelação de Jesus sobre o juízo final não deixa dúvidas. A uns convidará: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós. A outros dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. E Jesus conclui: e irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. MT 25,34.41.46. Como será eterno, sem fim, o prêmio dos justos, igualmente eterno, sem fim, será o castigo dos maus. Os dois estados são apresentados como definitivos e irreversíveis. Jesus retoma este tema com muita frequência: quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado eternamente, mas será réu de pecado eterno. MC 3,29. Quem pecar contra a castidade será lançado no inferno. MT 5,29. Quem dar escândalo irá para o inferno, o fogo inextinguível, onde o verme não morre, nem o fogo se apaga. MC 9,43 a 48. Os maus serão lançados na fornalha do fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. MT 13,50. O servo inútil será lançado às trevas de fora. Aí haverá choro e ranger de dentes. MT 25,30. Os que rejeitam a fé serão lançados nas trevas de fora. Aí haverá choro e ranger de dentes. MT 8,12. Os convidados ao banquete, que vierem sem vestir nupcial, serão atados de mãos e pés e lançados nas trevas de fora. MT 22,13. O rico gozador que não quis ajudar o pobre Lázaro foi sepultado no inferno, no meio dos tormentos, donde pediu ao menos uma gotinha de água porque gemia: sofro grandes tormentos nestas chamas. Cf.
LC 16,19 a 31. Assim ensinaram também os apóstolos. Aos Coríntios, por exemplo, escreve São Paulo: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais. Nem os impudicos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. 1 Cor 6,9 a 10. E o Apocalipse explica: quanto aos preguiçosos e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos, aos magos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. 21,8. Referindo-se aos opressores, aos ateus e os que não obedecem ao Evangelho, declara São Paulo: o castigo deles será ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor de sua majestade. 2 Ts 1,9. E a carta aos Hebreus explica: pois, se pecarmos voluntariamente com o pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifícios pelo pecado. Aguarda-nos apenas o julgamento tremendo e o ardor de um fogo que consumirá os adversários. Quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte, sem piedade, com base em 2 ou 3 testemunhas. Podeis então imaginar que castigo mais severo merecerá aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança no qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Nós conhecemos, com efeito, quem é que diz: a mim pertence a vingança, eu é que a retribuirei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. Quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. 10,26 a 31. Baseada em tantos textos, tão claros que não necessitam de maiores explicações, a Igreja sempre ensinou a existência e a eternidade do inferno. O Papa Bento XII, em 1336, foi solene, e com sua suprema autoridade magisterial declarou: definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas que morrem em pecado mortal descem, depois da morte, ao inferno, onde são atormentadas com penas eternas. E o Concílio Vaticano I, na Lumen Gentium, de 1964, nos deixa esta exortação no N. 48. Somos impelidos pela mesma caridade a viver mais para aquele que por nós morreu e ressurgiu. Por isso nos esforçamos para sermos agradáveis em tudo ao Senhor e revestimos-nos da armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as ciladas do demônio e resistir no dia mau. Mas como desconhecemos o dia e a hora, conforme a advertência do Senhor, vigiemos constantemente, a fim de que, terminado o único curso de nossa vida terrestre, possamos entrar com Ele para as bodas e mereçamos ser contados com os benditos e não sejamos mandados, como servos maus e preguiçosos, apartar-nos para o fogo eterno, para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois antes de reinarmos com Cristo glorioso, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme o que tiver feito, por meio do corpo, o bem ou o mal. E no fim do mundo os que praticaram o bem irão para a ressurreição de vida, mas os que praticaram o mal, para a ressurreição de condenação. Embora ensine claramente a existência e a eternidade do inferno e a possibilidade de ser a ele condenado, e não poderia proceder de outra maneira, já que as palavras de Jesus Cristo e dos apóstolos são evidentes em seu sentido, a Igreja, no entanto, jamais declarou que alguém foi condenado ao inferno, que de fato há seres humanos no inferno. Refere-nos o evangelista Lucas, 13,23 a 24, que certo dia alguém perguntou a Jesus: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? E Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Mas do Apocalipse recebemos uma visão otimista. Depois disso, eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. 7,9. Estavam no céu. 11. A ressurreição dos falecidos. O corpo é um elemento constitutivo essencial do ser humano. Entre corpo e alma há uma união substancial.
A alma tem no corpo seu instrumento connatural. Separada do corpo, pela morte, a alma imortal não perde sua natureza e espera unir-se novamente ao corpo pela ressurreição. A ressurreição claramente anunciada por Cristo e já realizada nele revela que os homens não terminarão com a morte, mas continuarão vivendo com vida total, espiritual e corporal. Assim escreve São Paulo aos Coríntios. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Acontece mesmo que somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, quando de fato não o ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé, ainda estáis em vossos pecados. Por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo tão somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Não, porém, Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois, assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, em sua ordem, como primícias, Cristo, depois, aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. 1 Cor 15,12 ao 23. Eis um texto denso e rico, considerado fundamental para a visão cristã. A mensagem central é clara: os falecidos ressuscitarão. Seu modelo é o próprio Senhor ressuscitado, primícias dos que adormeceram. Os apóstolos anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Art. 4,3. São Paulo resume seu pensamento quando escreve aos Filipenses, 3,21. Jesus Cristo transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, pela operação que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Ressuscitar não significa o começo de uma repetição da vida terrena, como era o caso das ressurreições do jovem de Naim, da filha de Jairo e de Lázaro, que depois morreram outra vez, mas de uma vida nova e definitiva. O ressuscitado não é simplesmente reintegrado à existência terrena, mas recebe uma transformação radical da vida humana. Jesus explica claramente aos saduceus que não aceitavam a ressurreição. Na ressurreição, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos no céu. MT 22,30, LC 20,36. Neste contexto Jesus declara aos saduceus: estais enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. MT 22,29. O Divino Mestre nos remete simplesmente ao poder de Deus. Para explicar a Virgem de Nazaré o mistério da encarnação, o anjo Gabriel lhe recordou o mesmo argumento: para Deus nada é impossível. Em LC 1,37. Também São Paulo pensa na onipotência divina quando descreve a profunda transformação do corpo ressuscitado. Vale a pena meditar nesta descrição feita pelo apóstolo aos Coríntios. 1 Cor 15,35 a 44. Mas, dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato! O que semeias não readquire vida a não ser que morra. E o que semeias? Não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão, de trigo ou de qualquer outra espécie. O seguir, Deus lhe dá corpo como quer, a cada uma das sementes ele dá o corpo que lhe é próprio. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos quadrúpedes, outra, a dos pássaros, outra, a dos peixes. Há corpos celestes e há corpos terrestres. São, porém, diversos o brilho do celeste e o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua, e outro o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferença de brilho. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória.
Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. A comparação que São Paulo faz com a semente merece nossa consideração. Recorda